Muito bem, faremos a lição número 9, a parte de quarta-feira, falando sobre o Rei magnífico de poder inigualável. Os salmistas mostraram Deus como o Pai do Messias e mostraram que, dessa forma, Deus exaltou Jesus a ponto de colocá-lo como o Rei do Universo. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, ele foi recebido ao céu, o Salmo 24 fala sobre isso, e a ele foi dado todo o domínio, tanto sobre os reis, as potestades da terra e também do mundo espiritual. Apocalipse capítulo 11, verso 15, inclusive, menciona Jesus Cristo como tomando o reino do mundo. E diz assim, Apocalipse 11, verso 15, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Além disso, além desse domínio, Jesus foi tornado sacerdote para interceder por seus filhos no santuário celestial. Então é uma entronização, é uma dignificância muito grande. Por isso os salmistas mostraram Jesus Cristo como um rei de poder inigualável. Um ateu querendo assim menosprezar a vida de Cristo, ele disse para um ministro religioso, ele disse o seguinte: sabe de uma coisa? Eu poderia fundar uma religião igual a de Jesus. É só eu ter alguns discípulos, inventar assim uma doutrina muito boa, divulgar isso nas redes sociais e na televisão, fazer vários comícios e eventos de congresso, e em pouco tempo eu estarei tão famoso quanto Jesus. O que me falta ainda? Aquele mestre religioso, olhando para aquele homem, disse: olha, para que o senhor tenha uma religião como o cristianismo, o senhor vai precisar muito mais do que ter apenas algumas doutrinas e divulgar pelas redes sociais e pela mídia. O senhor vai precisar nascer de uma virgem. O senhor vai precisar, assim, crescer de forma sábia. O senhor vai precisar ser batizado por uma pessoa que se tornasse o seu precursor, e o senhor vai ter que provar isso profeticamente. O senhor vai ter que curar pessoa, curar leprosos, por exemplo, ressuscitar pessoa. O senhor vai ter que, por exemplo, ser crucificado, ressuscitar no terceiro dia e subir ao céu na presença de todo mundo. Se o senhor fizer isso, tenha certeza, o senhor vai ter uma religião igual ao cristianismo. O homem abaixou a cabeça e disse: desculpe, eu acho que eu falei uma grande bobagem, e saiu então constrangido, porque ele reconheceu que o cristianismo é algo divino, é algo que veio do céu para ser estabelecido na terra. Por isso os salmistas chamavam Jesus de Rei inigualável. Pergunta número 5. Como os salmistas falaram de Jesus como Rei? Que palavras usaram? No Salmo 2, por exemplo, verso 1 a 12, o salmista escreveu o seguinte: por que se amotinam os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos, eles consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Aquele que habita nos céus se rirá dessas pessoas. O Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, monte de Sião. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me o que quiseres, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão, porque o Senhor é um rei majestoso. Ó nações, beijai o filho, para que ele não se ire e vocês pereçam no caminho. Olha o Salmo 2 fala sobre Jesus, a forma como ele é assim enaltecido. Salmo 110, de 1 a 3, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. O teu povo será muito voluntário no dia do seu poder. Também é um enaltecimento à pessoa de Jesus, mostrando que Deus o exaltaria e colocaria à sua direita. Salmo 89, verso 4, diz o seguinte: a tua semente eu estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e está alta a tua destra. Justiça e juízo é a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece e se alegra no Senhor.
Salmo 110, verso 1, 2, 5 e 6, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será voluntário no dia do teu poder, e eles usarão ornamentos de santidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a pergunta é, como os salmistas falaram de Jesus como rei? Que palavras usaram? Resposta, Deus entronizou Jesus como rei à sua direita e dará a ele todo o domínio sobre tudo neste mundo e sobre o mundo espiritual, e o seu reino será eterno. Os salmistas usaram palavras como rei forte, poderoso, filho de Deus, cetro da fortaleza, dominador, sacerdote e eterno. Então, a palavra de Deus mostra em várias passagens a vitória final de Cristo, é nosso Rei, mostrando Ele como Rei, juiz, resgatador do salvo na sua segunda vinda, executor do juízo que erradicará o pecado do universo e também o seu originador, que é o diabo, e os pecadores impenitentes que nunca aceitaram Jesus como Salvador. Os salmistas proclamaram essa verdade de um Rei eterno, de um poder inigualável. Por isso, nossa vida cristã deve estar voltada para honrar nosso Rei eterno que nos ajuda em tudo. Ellen White, no livro Vida e Ensinos, na página 17, escreveu o seguinte: aquele que confia a vida a Jesus não precisa ficar desanimado. Nós temos um Salvador todo-poderoso. Louvado seja. Que Deus abençoe. Possamos confiar nesse Salvador e entronizá-lo em nossa vida. Essa é a parte mais importante. Transformar Jesus como o Rei da nossa vida. Ó Deus querido, obrigado pela lição que nos colocou diante de Jesus, o Rei majestoso. Que Ele seja o Rei em nossa vida. Que possamos aprender a colocar Jesus como o primeiro em nossa vida. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e que possamos um dia honrá-lo nas mansões celestiais. Pedimos isso em nome dEle. Amém. Deus abençoe. Tenha uma feliz noite de quarta-feira. Deus abençoe a todos.